Dizem que as pequenas cidades são como aquários. Todos observam a vida de todos, e segredos são mercadorias raras. Porém, em Ribeirão das Almas, uma verdade diferente se revelaria. Você já deve ter passado por lugares assim. Uma única avenida principal, um sino de igreja que marca as horas, rostos que se cumprimentam pelo nome. O tipo de lugar onde nada acontece, até que acontece. E quando a calmaria se quebra, as rachaduras expõem fundações podres que ninguém queria ver. Estou lhe Isso contando. não como quem narra uma história qualquer, mas como quem compartilha um segredo pesado demais para carregar sozinho. O que ocorreu naquela cidade mudou para sempre a forma como seus habitantes dormem à noite. Talvez mude a sua também. O delegado Paulo Mendes chegou a Ribeirão das Almas numa terça-feira de março. O céu estava carregado, prenunciando uma tempestade que parecia acompanhá-lo desde a capital. Aos 42 anos, carregava no rosto as marcas de quem viu demais nas ruas de São Paulo. A transferência para o interior era vista por muitos como um rebaixamento, uma forma elegante de afastá-lo após ter pisado nos calos errados durante uma investigação de corrupção policial. Para Paulo, no entanto, era uma chance de recomeço. Ele estacionou a caminhonete empoeirada em frente à delegacia. Um prédio amarelado com tinta descascando e uma placa desbotada. Ao entrar, encontrou apenas um jovem policial sonolento e uma pilha de papéis sobre a mesa que seria sua. Bem-vindo a Ribeirão das Almas, delegado. Aqui o maior crime é quando alguém estaciona em frente à padaria do seu Joaquim, disse o rapaz, com um sorriso despreocupado. Paulo apenas assentiu, sem saber que em menos de 24 horas aquela frase soaria como uma piada de mau gosto. Na madrugada seguinte, o telefone tocou às 3h17. A voz do outro lado estava ofegante. Delegado, explodiram o caixa eletrônico do posto Bandeirantes. Tem gente ferida. Paulo sentiu o estômago afundar. Em 10 minutos estava no local. O cheiro de pólvora e fumaça ainda pairava no ar. O caixa eletrônico não existia mais, apenas um buraco negro na parede e fios expostos como veias abertas. Um frentista estava sentado na calçada, com um corte na testa, sendo atendido por uma mulher que Paulo descobriria ser a única médica da cidade. Vi 3 homens encapuzados. Tinham armas grandes, daquelas de filme, falavam pouco, sabiam o que estavam fazendo. Quando a bomba explodiu, o barulho... Meu Deus, pensei que o mundo tinha acabado, relatou o homem com as mãos trêmulas. Paulo observou a cena com olhos treinados. Não era um trabalho amador. Explosivos bem calculados, tempo de ação mínimo, rota de fuga planejada. Aquilo não combinava com a pacata Ribeirão das Almas. Algo estava errado, profundamente errado. Enquanto o dia amanhecia, Paulo reuniu sua pequena equipe, 3 policiais inexperientes e um escrivão que parecia ter nascido junto com a delegacia. Isso não foi um crime de oportunidade, foi profissional, planejado, explicou, apontando para as fotos do local. O escrivão, seu Ademir, pigarreou antes de falar. Delegado, isso nunca aconteceu aqui, mas houve algo parecido em Cruzeiro do Sul, a cidade vizinha, há 2 semanas, e em Bom Retiro, há 1 mês. Paulo sentiu o pulso acelerar. Um padrão. 3 cidades pequenas, relativamente próximas, mesmo modus operandi. Por que não fui informado disso ontem? Questionou, sentindo a frustração crescer. Um dos policiais mais jovens, Rodrigo, respondeu com voz baixa. O prefeito pediu para não alarmar o senhor logo no primeiro dia. Disse que provavelmente era coincidência. Paulo sentiu o primeiro alerta soar em sua mente. Prefeitos não deveriam interferir em procedimentos policiais. E coincidências raramente existiam em sua profissão. Antes que pudesse questionar mais, a porta da delegacia se abriu. Um homem de terno caro e sorriso mais caro ainda entrou como se fosse o dono do lugar.
Delegado Mendes, bem-vindo à nossa cidade. Sou Eduardo Meireles, prefeito de Ribeirão das Almas. Vejo que já está conhecendo nosso pequeno problema. O encontro com o prefeito deixou Paulo com uma sensação incômoda. Meireles falava sobre o assalto como se fosse um inconveniente menor, algo que poderia manchar a reputação da cidade em desenvolvimento, como ele insistia em chamar. Estamos atraindo investimentos importantes, delegado. A construtora Horizonte está erguendo um condomínio de luxo nas terras ao norte. O Banco Regional abriu uma agência nova há apenas 3 meses. Não podemos deixar que esses incidentes isolados espantem o progresso. Paulo observou o prefeito enquanto falava. Havia algo ensaiado em seu discurso, como se as palavras tivessem sido cuidadosamente selecionadas. Incidentes isolados não seguem padrões, prefeito, e isso tem um padrão claro, respondeu Paulo, mantendo o olhar fixo no homem. Meireles ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Confio que resolverá isso discretamente, delegado, para o bem da cidade. Não era um pedido, era quase uma ordem. Quando o prefeito saiu, Paulo virou-se para seu Ademir. Quero saber tudo sobre Eduardo Meireles e sobre essa construtora Horizonte. A manhã avançava quando Paulo decidiu visitar o banco local. A agência do Banco Regional ficava na Praça Central, um prédio moderno que destoava das construções antigas ao redor. Dentro, o gerente, um homem de aproximadamente 50 anos chamado Carlos Vieira, recebeu-o com formalidade estudada. Os caixas eletrônicos são responsabilidade da matriz, delegado. Nós apenas administramos localmente, explicou, enquanto caminhavam pelo espaço quase vazio. Paulo notou câmeras de segurança em todos os cantos. Preciso das gravações do último mês. Todas elas, solicitou. O gerente hesitou. Precisarei de uma ordem judicial para isso. Paulo sorriu sem humor. 3 caixas eletrônicos explodidos em 3 cidades diferentes. O próximo pode ser o seu. Ainda quer esperar a ordem judicial? Carlos engoliu em seco. Providenciar as gravações até o final do dia. Ao sair do banco, Paulo notou um carro preto parado do outro lado da rua. Dentro, um homem o observava sem disfarçar. Quando seus olhares se cruzaram, o carro arrancou rapidamente. Paulo memorizou a placa instintivamente. Anos nas ruas de São Paulo haviam lhe ensinado que coincidências não existem, especialmente quando se trata de carros pretos observando policiais. De volta à delegacia, Paulo encontrou Rodrigo, o policial mais jovem, debruçado sobre o computador. Delegado, encontrei algo sobre a construtora Horizonte. Foi fundada há apenas 2 anos, mas já tem projetos milionários em várias cidades pequenas da região. O dono é um empresário chamado Victor Almeida, ex-banqueiro. Paulo se aproximou da tela. A foto mostrava um homem de cabelos grisalhos e expressão severa. Alguma conexão com o prefeito Meireles? Rodrigo hesitou antes de responder. Oficialmente não. Mas encontrei fotos dos dois juntos em eventos sociais. E há rumores de que Meireles facilitou a aprovação de terrenos para a construtora. Paulo sentiu as peças começarem a se encaixar, ainda que de forma nebulosa. E o carro que você pediu para verificar? Placa AXR 2389. Rodrigo digitou rapidamente. Registrado em nome da construtora Horizonte. Usuário principal, Ricardo Almeida, filho do dono. Paulo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não acreditava em coincidências, nunca acreditou. Quero vigilância discreta nesse Ricardo. E continue cavando. Informações sobre a construtora e o banco. O sol começava a se pôr quando seu Ademir entrou apressadamente na sala de Paulo. Delegado, tem algo que precisa ver. O velho escrivão colocou sobre a mesa um recorte de jornal de 3 anos atrás. A manchete dizia: assaltos a bancos na capital têm nova modalidade, explosão de caixas eletrônicos. Paulo leu a matéria com atenção crescente.
Mencionava uma quadrilha especializada que nunca havia sido capturada. "O que isso tem a ver com nosso caso?" perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Ademir apontou para um parágrafo específico. "As investigações apontam para possível envolvimento de funcionários do sistema bancário que forneceriam informações privilegiadas sobre o transporte de valores." Paulo sentiu o estômago afundar. "O gerente do banco, Carlos Vieira, verifiquei seu histórico. Ele trabalhava na matriz do Banco Regional na capital, exatamente no período desses assaltos. Foi transferido para cá há 6 meses, pouco antes do primeiro assalto na região. As peças do quebra-cabeça começavam a formar uma imagem perturbadora. Ademir, quero saber quem autorizou a transferência dele para cá. E quero as gravações que o banco prometeu. Agora." A noite já havia caído quando Paulo recebeu uma ligação inesperada. "Delegado Mendes, aqui é Ana Luísa da Farmácia Central. Tem um rapaz aqui. Ele está ferido. Diz que precisa falar com o senhor urgentemente. Diz que é sobre os assaltos." Paulo sentiu a adrenalina correr pelo corpo. "Não deixe ele sair daí. Estou indo." Em menos de 10 minutos, chegou à pequena farmácia na esquina da praça. Ana, uma mulher de meia idade com olhos gentis, o conduziu aos fundos do estabelecimento. Sentado em uma cadeira, com o braço enfaixado, estava um jovem de não mais que 25 anos. Tremia visivelmente. "Meu nome é Felipe. Eu participei dos assaltos", disse, com voz entrecortada. "Não era para machucar ninguém. Era só pegar o dinheiro e sumir. Mas as coisas estão saindo do controle. Eles vão me matar se descobrirem que estou aqui." Paulo se aproximou cautelosamente. "Quem vai te matar, Felipe?" O rapaz olhou ao redor, como se as paredes pudessem ouvi-lo. "O Ricardo Almeida. Ele quem organiza tudo. Mas não é pelo dinheiro dos caixas, delegado. É muito maior que isso." Felipe falava como quem despeja um veneno que corroía por dentro. "Ricardo me recrutou há 6 meses. Disse que era um trabalho fácil, que ninguém se machucaria. Só precisávamos explodir ou caixas eletrônicos em cidades específicas, em datas específicas." Paulo franziu o senho. "Por que cidades específicas? Por que datas específicas?" Felipe passou a mão pelo rosto suado. "É tudo parte de um plano maior. Os assaltos são só distração. O verdadeiro negócio é a lavagem de dinheiro. O Banco Regional, a construtora Horizonte, os prefeitos das cidades, todos estão envolvidos. Usam os condomínios como fachada para lavar dinheiro do tráfico. Os assaltos servem para desviar a atenção e justificar movimentações estranhas nas contas." Paulo sentiu o peso da revelação. Uma operação daquele porte explicaria a presença de criminosos profissionais em cidades pequenas. "Como se feriu?" perguntou, apontando para o braço enfaixado. "Ontem à noite, após o assalto, ouvi Ricardo falando no telefone. Dizia que precisavam limpar as pontas soltas. Percebi que ele estava falando de mim e dos outros que participaram diretamente. Quando tentei fugir, um dos seguranças dele atirou. Consegui escapar, mas..." Felipe não completou a frase. O som de pneus cantando do lado de fora interrompeu a conversa. Paulo puxou sua arma instintivamente. "Ana, tem alguma saída pelos fundos?" Tudo aconteceu muito rápido. Paulo e Felipe saíram pelos fundos da farmácia, enquanto Ana apagava as luzes, fingindo que o estabelecimento já estava fechado. Conseguiram entrar no carro de Paulo e se afastar sem serem vistos. "Preciso te levar para um lugar seguro", disse Paulo, observando pelo retrovisor. Não. Havia sinais de perseguição, mas a sensação de perigo era palpável. "Não existe lugar seguro, delegado. Não nesta cidade. Eles têm gente em todo lugar." Paulo sabia que Felipe tinha razão. Em uma cidade pequena, com uma rede de corrupção,